Tudo bem? Vamos resolver esse exercício. Primeiro a gente tem que entender bem o que ele está nos pedindo. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, dá sua curtida e indique para os seus colegas. Então vamos lá. Para uma boa alimentação, o corpo necessita de vitaminas e também necessita de proteínas. A necessidade mínima de vitamina é de 32 unidades por dia. Então perceba que aqui ele já está me dando uma restrição. Ele já está me dizendo aqui, ó, qual é o mínimo de vitaminas que eu preciso ter por dia. Uma pessoa tem disponível carne e ovos para se alimentar. Cada unidade de carne vai conter 4 unidades de vitamina e 6 unidades de proteína. Então, ó, ele já está me dando restrições aqui, ó. Quanto eu tenho de vitamina e quanto eu tenho de proteína na carne. E cada unidade de ovo contém 8 unidades de vitamina e 6 unidades de proteína. Qual a quantidade diária de carne e de ovos que deve ser consumida? Então, ok, ele já está me dando a variável. Para suprir as necessidades de vitamina e proteína com o menor custo possível. E olha aqui onde ele resume tudo. Cada unidade de carne custa 1 unidade monetária e cada unidade de ovo custa 2,5 unidade monetária. Unidade monetária pode ser Bitcoin, real, dólar, o que você quiser, tá? Então, ó, se ele tá me dando os valores em carne e ovo, e eu tô na dúvida se a minha variável vai ser carne, ovo ou vitamina e proteína, é só eu olhar aonde ele está me dando essas relações com valor. Por quê? Porque na função objetivo, como ele quer aqui, ó, o mínimo, o menor custo possível, então ele já quer aqui na função objetivo que eu minimize a minha função objetivo, e ele já tá me dando, ele quer custo, ele quer que eu reduza o custo, e ele tá me dando custo em carne e em ovos, então aqui estão as minhas variáveis, porque eu não tenho valor para proteína e valor monetário para proteína e para vitamina, então eles não podem ser as minhas variáveis. Se eu tenho valor monetário relacionado a carne e ovos, então obviamente serão as minhas variáveis. Mas aqui vem a questão. X é igual a carne, Y é igual a ovos, certo ou errado? Errado. Por quê? Quando eu digo X é igual a carne, eu estou definindo. Então, eu não tenho mais uma variável, porque eu acabei de dar um valor. Se eu dei um valor, deixa de ser variável e passa a ser definida. Então, o que vai ser variável aqui? A quantidade de carne e a quantidade de ovos que eu tenho que consumir por dia. Isso eu vou ter que calcular. A quantidade de que eu vou consumir por dia é que eu vou calcular. Então, cuidado com a preguiça de reduzir esta variável na hora de escrever e escrever só como carne e ovos. Não é isso, tá? Vai estar errado o seu exercício. Então, ó, a variável 1, o x1, vai ser a quantidade de carne consumida por dia. E a variável 2 vai ser a quantidade de carne. Opa! Carne já foi, né? De ovos consumido por dia. Entenderam que é a nossa relação com as variáveis? E agora é só eu montar essas variáveis com as relações à unidade monetária e eu tenho aqui um mínimo de custo. Tudo bem aí, Madalena? Madalena estressou aqui. Então vamos lá. Ele está me dizendo, ó, cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias. Então, 3 para quem é carne, carne x1. Mais a quantidade de ovos, unidade monetária do ovo é 2,5 e a variável de quantidade de ovos é x2. Então, unidade monetária e a quantidade que eu tenho que consumir por dia. Isso vai me dar um valor lá no final.
Então, já tem aqui minha função objetiva e as minhas variáveis. Faltam quem? As minhas restrições. Em relação às restrições, o que ele diz? A boa alimentação necessita de vitamina e proteína. Então, provavelmente, eu tenho aqui restrição em relação à proteína e restrição em relação à vitamina. A necessidade mínima de vitamina é de 32 unidades por dia. Então, eu tenho que consumir, no mínimo, 32 unidades de vitaminas por dia. Então, a minha restrição ela tem que ser menor ou maior do que essas 32 unidades por dia. Se essas 32 é o mínimo, as minhas restrições têm que me dar um valor maior. Eu não posso ter valor menor. Então, eu vou ter que as minhas restrições sejam maiores ou iguais a 32 unidades. Essa é a minha restrição de vitamina. Cada unidade de carne contém 4 unidades de vitamina. Carne é o X1, 4, X1. É a restrição de carne para vitamina. E 6 unidades de proteína. E cada unidade de ovos, 8 unidades de vitamina. Então, mais 8 ovos é X2. Então, essa é a minha restrição em relação às vitaminas. A outra restrição vai ser em relação a quem, então? Vai ser em relação à proteína. A necessidade mínima de vitaminas é 32 unidades por dia e de proteína 36 unidades por dia. A necessidade mínima, ou seja, eu não posso ter valor menor do que isso no meu resultado. Então, tem que ser maior do que 36 para proteína. E agora, onde é que estão aqui? A carne e os ovos, falando em relação à proteína. A unidade de carne, 4 de vitamina e 6 de proteína. Carne X1, 6 X1. E do ovo, 6 unidades de proteína. Ovo é X2, 6 X2. E ele não me dá mais nenhuma restrição. Então, eu vou colocar aqui as restrições de não negatividade, onde X1 e X2 tem que ser maior ou igual a 0. Por que não pode ser menor? Porque não pode ser negativo. Eu não vou ter um consumo negativo. Eu estou querendo calcular o meu consumo, né? Quanto que eu tenho que consumir por dia, eu não vou ter aqui um valor negativo para isso. Então, X1 e X2, esse meu consumo não pode ser negativo. Ele tem que ser ou igual a 0, ou não consumir nenhum, ou maior do que 0. Agora, preste atenção aqui na inequação, tá? Porque ele tá me dando que esse aqui é um valor mínimo que eu preciso, tá? Se ele me desse que é um valor máximo, eu ia dizer, então, que esse aqui não pode passar de 36, que tem que ser menor ou igual que 36, ou que 32 aqui. Só que ele tá me dando isso aqui como um mínimo. Então, esse resultado aqui do consumo, ele tem que ser igual a 36 ou maior do que 36. Porque se ele for menor do que 36, eu não estou chegando no valor mínimo. Tá? Então, muito cuidado na hora de montar a inequação, que a gente vem acostumado a fazer sempre as variáveis menores ou iguais do que o teu limite aqui. Só que nem sempre é assim. Aqui a gente tem as inequações invertidas, onde a soma das variáveis tem que ser ou igual ou maior do que o valor que o problema está me dando. Tudo bem, pessoal? Entendido esse exercício? Simples assim? Então não esquece de deixar o seu joinha. Até mais! Assim esse exercício, né, Madalena? Fala aí.